O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas crerão nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs de casa, diretamente da vossa igreja de casa, nossa igreja, que é a mesma em casa, mesma na comunidade, mesma em Roma, mesma no mundo, sempre será a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo-vos a todos com a alegria do Evangelho, e que esta oração dominical, neste dia do Senhor, seja uma oração que alcance a vida e o coração de todos. Ainda em tempos de pandemia, continuamos nos resguardando, nos protegendo, mantendo-nos, de certa forma, isolados, em alguns ambientes menos. Na igreja ainda nós continuamos com esta dinâmica do cuidado e da responsabilidade. Quero saudar a todos os que estão aqui na nossa igreja catedral. Bem-vindos e bem-vindas todos e todas.
E sempre que nos reunimos para rezar, temos certamente algo a escutar que vem da parte de Deus. E a parte da Sagrada Escritura, tanto do Primeiro Testamento como do Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus, nós encontramos ali uma realidade do profeta Ezequiel, por exemplo, do tempo do exílio. O tempo do exílio é de 598, 597 a.C. E este é um período em que o povo de Israel foi deportado de Jerusalém. Umas 10, 12 mil pessoas foram levadas embora, deportados, assim que a Bíblia chama, dizer, levados de Jerusalém para a Babilônia. Durante este período, uma espécie de dura prova, e para muitos da tradição entendem que aquilo foi um castigo de Deus. Um castigo de Deus. E vivendo na região da Babilônia, muitos se queixavam e achavam que era injusto que os filhos tivessem que pagar pelos erros ou pecados dos pais, a ponto de se queixarem contra Deus e dizer: é a conduta do Senhor que não é correta. E aí Deus reage e diz: vocês dizem que é a conduta do Senhor que não é correta, vírgula, antes é a vossa conduta que não é correta. Temos uma reação de um povo que se queixa contra Deus, e Deus também reage para dizer: olha, não é bem assim. Muitas desgraças no mundo, muitas intempéries. Até mesmo não faltam aqueles que dizem que o fogo no Pantanal, o fogo na Amazônia, o fogo no Cerrado é culpa de Deus. Não faltam. Mas se a gente vai olhando devagarzinho, vai encontrar quem meteu fogo lá. Vai chegar, vai perceber se foi um acidente, ou se foi voluntário, se foi proposital, se é criminoso. Vai descobrir. Mas Deus não meteu fogo lá. Não foi Deus. Então, essa de olhar para Deus e responsabilizar a Deus por muitas coisas que acontecem no mundo, não é uma prática só atual, ela é antiga. Quase 600 anos antes de Cristo. Mas o que é que nós precisamos aprender? Aprender que aquilo que é de Deus permanece. Deus não muda, nem a misericórdia, nem o perdão, nem a paz, que são constantes da parte de Deus, independente da infidelidade, da incompreensão, independente da falta de fé, independente da conduta do ser humano. Deus não muda aquilo que Ele é. Mas o que acontece no mundo não é culpa de Deus. Se existem muitas catástrofes do ponto de vista natural, que sempre tivemos, mas talvez nos últimos tempos mais, não é responsabilidade de Deus, mas sim deve ter uma intervenção humana que está mexendo por demais nos segredos sagrados que tecem toda a criação de Deus. Se dessemos um salto para o Evangelho, nós encontramos ali 2 filhos. O dono chama o primeiro filho e manda trabalhar na vinha. Ele diz: não quero. Mas depois ele repensa e vai. Em seguida, ele se dirige ao segundo filho e diz a mesma coisa: vai trabalhar na vinha. E ele diz: sim, Senhor, eu vou, mas não foi. O que nós temos aqui? O primeiro filho
é um filho que se reconhece pecador. Diz que não vai, mas depois ele se arrepende e vai. E ele obedece. Ele se dá conta que não dá para ficar distante de Deus. Ele se dá conta que não dá para seguir o seu próprio impulso, mas ele precisa retornar à verdade de Deus. E por isso então ele vai. O segundo filho é aquele que diz: sim, Senhor, eu vou, mas não vai. É aquele cristão de vitrina, que aparece brilhante, bonito, como lançamento de moda. Enquanto tem a luz acesa, ele brilha. Mas quando vem a noite, ele desaparece, porque era uma farsa do dia. Era uma hipocrisia, era uma fantasia, era uma mentira. Não era um cristão de verdade. Então o primeiro é humilde, se reconhece pecador, e ele diz que não vai, mas se arrepende e obedece a Deus Pai. O segundo diz que sim, que vai, se pinta bonito, mas não vai. Quer dizer, em relação à primeira leitura, ele permanece naquele que insiste em dizer: é a conduta do Senhor que não é correta. Tem um nexo, uma relação muito verdadeira entre a primeira leitura e o Evangelho. Mas o mais escandaloso do Evangelho de hoje é quando Jesus diz: olha, os cobradores de impostos e as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Não é um escândalo para todos nós ouvir isso? Dá a impressão que as prostitutas então têm razão? Os cobradores de impostos têm razão? São melhores do que nós? Não. Não são melhores que ninguém. Mas o que é que eles fizeram? Eles se colocaram no lado daquele primeiro filho. Eles escutaram João Batista. Eles deram ouvido à mensagem de João Batista. E no nosso tempo, para quem é que nós damos ouvidos? Qual é a mensagem que ecoa mais forte, que toma conta do nosso coração, da nossa vida? Quantos fake news, quantas notícias falsas, e quantas pessoas que embarcam na falsidade da notícia, quantas pessoas que passam a duvidar de tudo por causa de uma falsa notícia. As prostitutas e os cobradores de impostos não são melhores que os outros, mas eles ouviram a verdade de João Batista e entraram na dinâmica da conversão. Quando nós formos para o céu, todos nós, certamente vamos todos, porque Deus é muito bom e misericordioso, e nós vamos ver muitas pessoas que nós achávamos que neste mundo não prestavam, que fizeram muita coisa errada, muitas pessoas que se entregaram à mundanidade, e nós vamos encontrá-los lá. Por quê? Porque assumiram assumiram aquele filho que tem a humildade, se reconhecem pecadores e escutam a voz de Deus e se convertem. Como é difícil também em nossos dias. O padre Júlio Lancelotti, os pobres da rua, lá em São Paulo, o chamam o anjo da rua, porque ele está todo dia com roupas no braço, levando roupas, levando comida para os pobres. E alguns querem matá-lo. Poucos dias recebeu grandes ameaças, mas não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Então um padre que faz isso, ele é interpretado mal. E aqui também, porque nós damos
um prato de sopa para muitos que estão por ali, que já foram jogados fora da família, jogados fora do mundo, jogados fora da sociedade, e eles acabam por optar por uma comunidade semelhante de parecidos, que foram jogados fora de suas famílias. Quem vai na rodoviária, vai, e se conversar com esse pessoal, vai exatamente entender que esta é a verdade. É uma comunidade afim, de realidades parecidas. Todos foram jogados fora de um jeito ou de outro, ou pela família, ou pelo trabalho, e eles então preferem o que? Viver ali, porque ali se dão bem entre eles, se querem bem. Se um tem cachaça, todos têm cachaça. Não quero dizer que é para ter cachaça, que é certo ter cachaça. Mas se um tem cachaça, todos têm cachaça. Se um tem cigarro, todos têm cigarro. Se um tem comida, uma marmita de comida, todos têm comida. Existe uma solidariedade muito forte entre eles. E quando nós formos para o céu, nós vamos encontrá-los lá na nossa frente. E a gente vai tirar a máscara e vai dizer: realmente, eles tinham Deus em seu coração. Queridos irmãos e irmãs, possamos viver segundo a atitude do primeiro filho, que é humilde, que se sabe pecador e assume uma postura de conversão. Não vou, mas vou. Não vou, mas vou. E que Deus nos ajude a afinar ainda mais a nossa vida e não sermos aquele segundo filho, sim senhor, bonitinho de vitrina, bem arrumadinho, e depois é vazio, não é constante e não consegue ser verdadeiro seguidor de Deus.